o personagem de hoje, que é esse camarada aqui, Moisés. Num episódio que é muito interessante, eu sempre olhei de forma superficial para esse texto de Moisés não ter entrado na Terra Prometida, só que dessa vez para pregar, você tem que estudar mais a fundo. E de fato foi uma semana que o texto me impactou profundamente. Mais do que isso, o que tem me impactado, Júlio, foi a sua aula sobre Jonas, falando da bondade de Deus, sobre Naum, falando da severidade de Deus, e foram duas aulas muito bem executadas aqui na igreja. E esse tipo de moldura que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 22, abra comigo, não vai ser o texto de hoje, mas é o texto que está emoldurando a teologia que vai sair daqui hoje, do texto. Romanos 11, 22 é o contexto de Deus ter chamado gentios, enxertando ali na sua oliveira, e ele chama gentios, enquanto que ele corta temporariamente os judeus. E Romanos 11, 22 explica por que Deus faz isso. Há algo na natureza de Deus que faz com que ele seja ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo um juiz implacável. E diz assim o texto de Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mais bondade para com você, gentil, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Quando eu estudei o texto que fala de Moisés não entrar na terra, foi impossível não lembrar deste texto que o Júlio tinha mencionado. E é um texto que eu quero lidar basicamente com a severidade de Deus, mas no fim das contas lidar com a sua bondade também. Eu vou pedir então que você abra comigo o texto de Números, capítulo 20, que narra a história de Moisés não entrar na terra prometida. Aquele momento em que Deus disse: todo mundo que está aqui vai entrar, mas você, Moisés, e você, Arão, não vão. E por que Deus fez isso? E a gente vai trazer bastante coisa aqui. Foi um texto que mexeu profundamente comigo. A minha oração é que mexa profundamente com você hoje também. E eu tenho muita coisa que está aqui como um fogo dentro de mim e eu quero trazer para os irmãos aqui. Números capítulo 20, versículos 1 em diante, diz assim, até o versículo 13, ok? Todo mundo abriu, diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Essa brincadeira não foi à toa, tá? Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante da comunidade, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar?
Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. E essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Eu vou recontar essa história, vou gastar um tempo recontando a história, e depois nós vamos trazer princípios teológicos sobre a severidade e sobre a bondade de Deus. O povo chega num lugar chamado Cádiz, aqui nessa história, um lugar emblemático, porque Cádiz é a última parada antes do povo chegar na Terra Prometida. O problema é que quando o povo chega aqui, ele já está às vésperas de entrar em Canaã, mas não é um lugar desconhecido. 38 anos antes, 39 anos antes, este foi o lugar que a comunidade de Israel chegou, perto da Terra Prometida, e foi de onde Deus mandou que enviassem 12 espias para a terra. 39 anos antes, eles já tinham estado lá. Era um momento lá que eles já tinham peregrinado um pouquinho pelo deserto, algo em torno de 1 ano. Chegam em Cádiz, já estão às portas da Terra Prometida. Deus manda enviar 12 espias, os 12 vão, olham a Terra Prometida e voltam. E 10 espias dizem: galera, não dá. A terra é boa, mas está cheio de gente ruim, a gente não vai conseguir. E 2 espias, que são Josué e Calebe, falam: não, a terra é boa, está cheia de gente ruim, mas o nosso Deus é maior. E Josué e Calebe manifestam que Deus podia colocá-los naquela terra que eles estão quase olhando ali. E esse texto é interessante que os 10 espias conseguem convencer a população, e toda essa comunidade diz: Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. E por causa disso, diz o texto lá de Números capítulo 14, que é o próximo slide, você pode ler comigo, você pode abrir aí se você quiser. Deus se ira com o povo, e olha o que acontece: Deus quer exterminar o povo, porque o povo confiou na palavra não dos 2 espias, mas nos 10 espias. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você, Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. E Moisés diz: não faz isso, Senhor. O que as pessoas vão falar? Versículo 18, Moisés chega à conclusão da seguinte forma: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Deus queria exterminar o povo naquela mesma localidade, 39 anos antes. Moisés intercede e Deus diz: eu perdoei. Mas olha o que ele diz: no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. E eles, na ponta ali para chegar na terra prometida, Deus recua, e eles vão caminhar 38 anos, até chegar, sabe onde? No mesmo lugar onde eles tinham chegado com os 12 espias. E é isso que acontece neste texto de hoje, 38 anos depois. Toda uma geração tinha morrido até voltar. Você sabe quando você joga jogo de tabuleiro e você está quase ganhando, aí você cai numa casa e fala assim: volte ao início?
Foi isso que aconteceu aqui. Eles jogaram um tabuleiro com Deus, não confiaram em Deus, trataram Deus com desprezo, e Deus falou: volta ao início. E 38 anos depois, eles voltam para lá com uma outra geração. E o texto começa dizendo, agora o texto, mais uma vez, ali que a gente estava lidando, o texto de Números 20, diz que Miriam, ela morreu. Então, é talvez a última pessoa daquela geração que precisava morrer, a ponto do povo entrar na terra. E só temos então Moisés e Arão conduzindo o povo, e eles já estão velhos, só que aí a turma fica sem água. E a turma fica sem água e começa a reclamação. E a reclamação, mais uma vez, versículo 2, veja, não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Turma, esse tipo de texto, para quem lidera o povo de Deus, é muito desanimador. É muito desanimador, sendo bem honesto. Tudo o que acontece parece que é culpa dos líderes. É impressionante. Mas é interessante que Deus conduz o povo no deserto, não querendo, como seus pais fizeram, reclamar de Deus, eles reclamam dos líderes que Deus deu, Moisés e Arão. E eles chegam lá, e aí a reclamação do povo é: quem dera tivéssemos morrido como os nossos pais morreram nesses 38 anos. Depois eles vão além: quem dera a gente tivesse ficado no Egito, no lugar em que a gente era escravo. E aí depois, o que era uma reclamação por água, agora se torna uma reclamação, versículo 5, cereal. Eu quero, né? Não sei se você come seu cerealzinho, seus Mar come, né? Lá tem ali a cevada, não sei o que lá, sabe? O cerealzinho, coisa. Até hoje isso daí é chique, né? Então, ele come lá, eles querem cereal, eles querem figos, uvas, romãs, e a água agora o cara já lembrou de tudo que ele gosta, né? E é interessante que ninguém, quando reclama, mesmo que seja do básico, está preocupado com o básico. Muitas vezes as reclamações começam no básico, mas o ponto não é, a gente quer mais. E é isso que esse povo manifesta. E aí é interessante que essa questão de contentamento aparece, e Moisés e Arão então fazem o certo. Versículos 6 e 7, eles buscam o Senhor. E diz o texto que eles saem da assembleia, vão para a tenda do encontro, chamada tenda do encontro, porque lá eles conhecem a Deus, lá Moisés conversa com Deus frequentemente, e diz o texto que eles se prostram, rosto em terra. Então eles vão com a atitude correta. E mais, o texto diz que a glória do Senhor apareceu para eles. Eles estão tendo uma visão de quem Deus é na sua plenitude, claro, não a sua glória toda, mas eles veem que é Deus que está ali. E Deus fala com eles, versículo 7, e o Senhor disse a Moisés tem um privilégio que ninguém tem no Antigo Testamento, ele conversa com Deus face a face. E Deus dá orientações muito claras: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, diante da comunidade fale a rocha, e a rocha vai verter água. E é interessante que a orientação é bem dada, e Moisés começa bem, versículo 9, então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés faz exatamente o que Deus manda. Eles reúnem a comunidade. Parece que tudo vai dar certo. Versículo 10, reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse... E eu acho que seria legal aqui na nossa Bíblia se ela virasse de página, que desse algum suspense aqui. Moisés disse que Deus fala: pega a vara, reúna a comunidade, vai diante da rocha e fala. E aí Moisés pega a vara, reúne a comunidade e fala. Vai falar para a rocha ou para o povo? Para a rocha, para o povo, para o povo. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha? Moisés não falou com a rocha. Preferiu primeiro dar um esculacho. E aí a coisa desandou. Escutem, rebeldes. Será que eu e Arão vamos ter... Nós vamos ter que tirar água agora? Primeira pessoa do plural.
nós teremos que tirar água. E aí Moisés revela aqui uma visão equivocada de si mesmo. E turma, é tão comum quando os ministérios são bem-sucedidos, as pessoas acharem que, no fundo, o ministério é bem-sucedido, porque é bem-sucedido porque sou eu. É por isso que tem que ter vaso de barro na igreja. O ministério, ele é algo que nós não merecemos. E o vaso de barro ensina que o que importa é o que está dentro, que é o tesouro, que é o evangelho, que é a pregação. O vaso é só um instrumento para levar isso. Porque se o vaso de barro dá trabalho, Deus quebra e faz outro mais bonito. Essa é a realidade. E ali talvez Moisés se achando imprescindível, achando que, puxa, se eu não fizer, quem é que vai fazer? E aí vem o golpe fatal, o golpe literalmente. Moisés pega a vara e bate na rocha 2 vezes, não apenas uma, né? Porque não dá para dizer que foi sem querer, ups, né? Bate 2 vezes. Deus graciosamente tira a água, mesmo Moisés tendo desobedecido a ordem do Senhor. Só que depois do episódio, Deus chama Moisés para a salinha, chama Moisés para conversar. E diz ali, olha Moisés, vocês fizeram isso, isso e aquilo que nós vamos tratar já já. E desculpa meu amigo, você chegou até aqui, mas é aqui que vocês vão ficar. Você e Arão não vão entrar na terra. E o texto termina. Turma, quais são as lições que essa história tem que trazer para mim e para você? Essa história tem que falar a nós. Não é uma história pequena da Escritura. É Moisés. É um homem que tem uma história. Todas as gerações posteriores são devedoras ao que Moisés fez, a revelação que Deus trouxe por meio dele. Nós temos que lidar então, por que um homem tão importante, neste momento, recebe da parte de Deus uma disciplina tão severa. Há profundas implicações aqui, e eu, sendo bem econômico, turma, eu trouxe 6 princípios aqui, que eu estou achando que pelo horário eu vou trazer 3 hoje e 3 semana que vem. Não sei, não estou prometendo, vamos ver como que eles são rápidos, mas são 6. Mas não reclame, podia ser 9, porque eu comecei com 9. Né? Então serão só 6, porque eu deixei 3 para lá, quem sabe numa outra dispensação a gente lide com isso daqui. Então eu quero então, a partir dessa mensagem central, aqui que vai aparecer agora no slide, eu quero tratar com vocês essa mensagem central, considerar a severidade. São 5 princípios sobre a severidade de Deus e 1 sobre a bondade. Eu quero lidar com essa severidade neste texto aqui. Versículo 12, primeiro princípio. Mas o Senhor disse a Moisés, visto que não crestes em mim, disse a Moisés e a Arão. E eu estou chamando esse princípio de o princípio do ônus da liderança. Há algo na liderança que outros não têm, que é quem conhece mais é mais responsável. Aliás, você pode anotar, anote, mas eu mandei para o grupo da igreja durante as músicas, se você olhar lá, eu mandei, os 6 princípios estão lá, porque eu sei que eles são grandes, não estão didáticos, para você lembrar em casa, é para você pegar o slide que eu mandei, consultar e lembrar o que nós vamos conversar. Então, o princípio que eu estou trazendo é o princípio de que ser líder tem um preço, diferente do preço de não ser. E o preço é quem conhece mais, é mais responsável. É o princípio que já disse aquele teólogo, né? Uncle Ben, não do arroz, mas do Homem-Aranha. Quem tem mais poderes, tem mais responsabilidades. Não é isso que disse o tio do Homem-Aranha? Alguma coisa assim, não foi? Então, é o mesmo princípio que ele tirou deste texto aqui, né? Turma, todo o povo pecou nesse episódio. Aqui não escapa ninguém. Foram rebeldes, foram irados, foram murmuradores. Se você olhar as outras referências bíblicas a esse episódio, Deus fala da reclamação e da murmuração do povo todo.
Mas de todo mundo que estava ali no episódio, os únicos que não entraram na terra foram Moisés e Arão. Ué, mas todo o povo que errou? Moisés libertou o povo. Olha quem é Moisés, turma. Moisés, ele libertou o povo da escravidão. Ele foi aquele que encarou Faraó pelo poder de Deus. Foi aquele que abriu o Mar Vermelho, que recebeu tábuas da lei. Moisés é autor de pelo menos 5 livros da Escritura, talvez 6. Muitos atribuem o livro de Jó a Moisés. Moisés é aquele que nós cantamos aqui, é o segundo personagem que nós cantamos aqui, a quem a Bíblia fala que Deus falava com ele como a um amigo. Abraão é chamado amigo de Deus, e Moisés, em Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala seu amigo. E a gente canta, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas é o amigo que não vai entrar na terra. Quem está mais perto? Quem é mais maduro? Quem conhece mais? É mais responsável. Todos são responsáveis pelos seus atos. A gente vai lidar no próximo princípio. Todos são, mas Moisés é Moisés. Veja como o Novo Testamento coloca essa questão de que quem ensina tem um ônus que os outros não têm. Tiago capítulo 3, versículo 1, é um texto. Tiago 3 é um capítulo assustador. Para quem é líder, é um capítulo que fala, meu Deus do céu, porque a gente erra e erra naquilo que está lá em Tiago 3. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Sabe o grupo de homiléticos aqui da igreja? Sabe? Que a turma está dando aula aqui na EBD, sabe? Vocês sabem que vai acabar, né? Já tem data para acabar, eles já foram comunicados, vai acabar no fim de junho. E vai acabar por vários motivos, nada relacionado a eles, relacionado a propósitos da igreja, mas uma questão é que eles receberam treinamento para ensinar. Mas por conta de um versículo como esse, eu entendo que nem todo mundo deve ensinar sempre. Porque há um peso que ensinar tem que outras pessoas não têm. Há um peso de ser líder, que há o privilégio, a glória do Senhor aparece para eles. Mas quando Moisés erra, o mesmo Deus que manifestou sua glória chama para conversar. Há uma responsabilidade na liderança que outros não têm. Quem sabe mais é mais cobrado. Deixa eu mencionar uma situação que aconteceu na nossa igreja há um pouco mais de 2 anos atrás, e que alguns irmãos testemunharam, e eu vou compartilhar com vocês um erro meu, ok? Eu não vou entrar no mérito, quem estava lá sabe do que aconteceu. Nós tivemos uma reunião virtual. E nessa reunião virtual, eu vou usar o termo técnico, né? Rolou uma desinteligência entre o pastor e um irmão da igreja, nessa reunião virtual. E, inclusive, eu encerrei a reunião no meio. Eu acho que quem participou sabe, talvez foi a pior reunião que você talvez tenha participado em alguma igreja. Foi a pior reunião que eu participei na vida. E eu não quero entrar no mérito de certo, errado, eu quero dizer o seguinte. Um grande amigo da igreja. Terminada a reunião, Pedrão, podemos conversar? Acho que foi no dia seguinte, não vou falar quem é. Mas um grande amigo, acho que no dia seguinte. Pedro, eu não vou entrar no mérito da outra parte. Mas você é pastor. Você não pode reagir assim. E ficou 1h, 1h30 descascando com justiça este pastor aqui. Com justiça. Aprendi muito naquele dia. Sabe o que eu penso disso? Eu penso que ele tem plena razão.
Quem é um líder? Sabe mais, estudou mais, está sendo trabalhado. Precisa agir de acordo com aquilo que estuda, que faz, que aprende. Porque Deus deu, eu sei que Deus deu privilégios para líderes que outros não têm. Eu tenho o privilégio de compartilhar com a igreja a palavra de Deus praticamente todo domingo. Isso é um privilégio, é um baita privilégio. Mas cada dia mais eu estou consciente de que eu na liderança da igreja e os irmãos que atuam na liderança, todos nós que temos responsabilidades na igreja, naquilo que a nossa responsabilidade está ali. Há um ônus que outros que não têm a responsabilidade não têm. Os outros também não têm os privilégios. Mas esse é o primeiro princípio que eu vejo nesse texto. Deus chama Moisés e Arão para conversar e cobra deles de acordo com o que eles têm. Ainda usando o mesmo versículo e a mesma parte aqui, o Senhor disse a Abraão e Moisés, desculpa, nossa, Abraão, já pus Abraão aqui já, a Moisés e Arão, olha lá o que diz o texto aqui, segundo princípio, que é o princípio que eu estou chamando da universalidade da severidade. No trato do pecado, Deus não tem favoritos, ninguém escapa. Eu quero que vocês entendam que um princípio não anula o outro, eu vou explicar para vocês. No primeiro ser um líder tem um ônus. No segundo embora o líder tenha ônus e tenha também seus privilégios, não está nos privilégios de não ser tratado por Deus no seu pecado. Ok? Então, todo mundo vai ser tratado nos seus pecados, e o líder, embora ele tenha privilégios de proximidade, conhecimento, o que for, ele, nesse aspecto, não tem privilégios. Ele é tratado sempre que seu pecado acontece. Princípio da universalidade e severidade ou da igualdade no trato do pecado, como você quiser. Esse segundo princípio parte do seguinte pressuposto: há pessoas que têm um contato com Deus muito positivo, que outros não têm. Primeiro eu falei da liderança, agora do relacionamento. Há pessoas que são próximas do Senhor, porque de alguma forma Deus vê nelas amigos. E a gente tem esse Moisés, tivemos Abraão, que nós já lidamos aqui, temos no Novo Testamento Pedro, Tiago, João, especialmente João, temos no Antigo Testamento ainda um Daniel, um Davi, um Noé, enquanto outros servem a Deus, mas Deus mantém alguma distância. Mas não confunda uma coisa com outra. Ter uma posição próxima do Senhor não significa que Ele vai reter a mão na hora que tem que disciplinar. São coisas diferentes. Quando Deus exerce sua disciplina, Ele exerce com todos os seus filhos. Seja ele quem for. Senhor, mas a gente é amigão. Não. A gente é amigão, mas não confunda uma coisa com a outra. É interessante, esses que pecaram, e no Antigo Testamento há vários desses, Davi, olha, Davi, turma, Davi perde filho naquele pecado com Batseba, perde o trono temporariamente, ele é humilhado, perseguido, confrontado, ele tem na sua família, ele perde a paz, um irmão estupra a meia-irmã, o outro mata esse irmão que estuprou a meia-irmã, enfim. E nesse caso aqui, Moisés é esse homem que tem uma proximidade, é o homem cujo rosto brilhava porque ficou muito perto de Deus. E é interessante, o povo de Deus aqui, ele entra na terra, Moisés não. Deus não diminui a dor da vara porque é seu amigo, não diminui. Aliás, Deus, ele às vezes mantém na plenitude a dor da sua vara, porque Ele fez isso com seu próprio Filho. Ele não diminuiu em nada a dor de Jesus para salvar pessoas, mesmo que são próximos a Ele. E eu quero que você abra comigo um texto para a gente seguir para o próximo princípio, que é Hebreus capítulo 12, versículo 5.
Deus prefere, turma, Hebreus 12:5, prefere um pecado exposto de um filho seu do que um mal sem punição. Hebreus 12:5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha a palavra de ânimo bonitinha aqui. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai, se vocês não são disciplinados? A disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus vai disciplinar todo mundo. Embora quem esteja na liderança sofra mais visivelmente, essa vara vai vir para todo mundo. Terceiro princípio, olha lá, versículo 12 ainda, mas na segunda parte aqui. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, vocês não conduzirão a comunidade. Eu acho interessante esse texto quando diz: Moisés não confiou no Senhor, porque, turma, Moisés no Antigo Testamento é um dos homens mais fiéis. Mais fiéis. Eu vou ler para vocês já. Mas ao princípio aqui, é o princípio de que a fidelidade é perecível. O que eu estou dizendo? Às vezes o indivíduo tem uma vida inteira de obediência, de fidelidade, mas isso pode ser estragado por um único ato de desobediência. A gente vai lidar se é de fato um único ato, ok? Vai lidar. Mas olha o que eu estou dizendo. Tem gente que vem uma vida inteira certinha. Em algum momento toma uma decisão. Essa pessoa vai ficar marcada não pela vida de fidelidade, mas ela vai sofrer a disciplina por aquilo que ela fez de errado. Construir é difícil, galera. Construir uma vida é difícil, construir casa é difícil. Tudo que é construir vai recurso e vai tempo. Construir uma igreja é absolutamente difícil. Destruir é rápido e fácil. Destruir, eu consigo, vou falar para vocês. Se eu quiser, eu consigo hoje destruir a nossa igreja. Eu consigo. Não duvidem, eu consigo. Você consegue também. Não sei se você consegue tanto quanto eu destruir a igreja, mas a gente consegue. Eu consigo, sendo líder, eu destruo hoje. Consigo. É interessante que a percepção que nós temos aqui é que muitas vezes o que acontece com Moisés foi uma disciplina muito dura. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Hebreus 3, 5. Números 12, 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E por um episódio, o homem que era fiel em toda a casa de Deus, o homem mais manso do que todos da terra, não entra na terra. Aí você fala: puxa, um erro só faz isso? Faz. A resposta certa é faz. Mas posso ser sincero com vocês, eu não tenho certeza se o que aconteceu com Moisés aqui foi um erro só. Não tenho certeza. Veja comigo. Tiago capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o pecado, cada um é tentado pela própria cobiça, o pecado
A cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Tiago está dizendo que o pecado é um processo. O pecado é uma gravidez. É um processo de gestação. Um único pecado destrói uma vida inteira de fidelidade, mas às vezes um único pecado é fruto de uma longa gestação que está lá dentro e nós não estamos vendo. Com Moisés, eu tenho dúvida se o que aconteceu aqui foi um erro ou se foi coisas que já não estavam vindo bem e que agora Moisés expõe para todo mundo ver. Êxodo capítulo 2, versículo 10, Moisés mata um egípcio. Lembra, ele estava no palácio de Faraó, vai lá ver os filhos de Israel, ele vê uma injustiça e mata um egípcio. Quando o Novo Testamento interpreta essa passagem, em Atos 7,25 diz, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando Moisés para salvá-los, mas eles não compreenderam. Talvez esse comentário de Estevão indique o seguinte: Moisés estava achando que ia salvar o povo com suas próprias mãos. Êxodo capítulo 4, versículo 14, é um episódio muito nebuloso, em que Deus tenta matar Moisés. Já viram esse texto? Ele não circuncida seus filhos. Diz o texto que eu falei o 14, o 25 e o 26. E Deus aparece e quer matar Moisés e a esposa não deixa. E isso é amor de esposa, né? Não deixa Deus matar Moisés. Em Êxodo 4,14, Moisés diz assim: eu não quero ir, manda outro. Êxodo 32,19, quando Moisés vê a idolatria do povo, ele quebra as tábuas da lei. Depois tem que subir de novo e escrever com a própria mão. E há outros episódios, eu poderia citar alguns outros aqui, em que nós vamos vendo que Moisés, ele tem uma luta interior, de ser importante demais, de reagir com ira, de Deus querer matá-lo porque ele não foi obediente na questão dos filhos. Então, foi tudo passando, são 120 anos, é uma longa vida. Até que chega no final, e agora Moisés bateu na rocha e não vai mais. Pastor Marcos Granconato, quando nós tivemos um caso disciplinar aqui na nossa igreja, ele me falou algo que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: quando alguém vem na igreja com algum problema, especialmente na área de rebeldia, na área de que não aceita alguma orientação, o que a pessoa está te apresentando, Pedro, não é o problema. O que ele está te apresentando é a parte bonita do problema. Entenda que o problema sempre é um câncer. Lembra que ele fez assim? Você está vendo ali as feridas que ele limpou, que a pessoa cuidou, e ela está te mostrando que tem alguma coisa errada. Aí você fala: mas é só uma ferida. Ele fala: o câncer está por trás. A parte feia ele esconde. O que você está vendo é só o que aparece. Eu creio que biblicamente a ideia de que o coração é enganoso é muito essa perspectiva. O que Moisés faz aqui, que é tratado inclusive como um ato impensado no Antigo Testamento, não é algo que aconteceu naquele dia, é um processo em que Moisés lutou ao longo da sua vida, mas agora se expressa nesse ato de incredulidade, que é o princípio de que uma vida de fidelidade às vezes é destruída por um ato de desobediência que foi gestado e que agora está expresso. Por isso nós temos que considerar a severidade do Senhor, porque, em primeiro lugar, ser líder é bom, mas tem um preço. Depois nós temos que verificar que todo mundo que pecar, Deus vai tratar, seja líder ou não. E finalmente nós vimos agora que a vida de fidelidade não é compensada por um ato de desobediência. Turma, eu tenho 15 minutos para terminar, e o que eu tenho aqui de quantidade é para 15 minutos, então eu vou seguir, tá bom? Já termino já. Quarto princípio que está aqui, verifique comigo, versículos 12 e 13, que diz assim, olha lá.
O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. E essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. E eu marquei aí onde estão os pecados de Moisés e de Arão, porque o próximo princípio é o princípio da gravidade do pecado. Todo pecado, pequeno ou grande, ele é uma grande afronta ao caráter glorioso de Deus. Saibam o seguinte, turma: na Bíblia existe gradação de pecados, existe. João 19:11, Jesus chega para Pilatos e diz: sim, você pecou, mas quem me entregou a você tem um pecado maior. A gente entende que pecado tem pecados mais sérios, tem pecados menos sérios, mas o que eu quero dizer, tendo dito isso, mesmo o menor pecado que existe, ele é infinitamente grave. Aliás, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês aqui. Tem um menino lá do seminário que foi membro aqui da igreja, que é formado em física. E a gente estava discutindo numa das aulas sobre os atributos de Deus, se todo infinito é igual. Todo infinito é igual, turma? É igual, Felipe, você que é da área, Isaac, é igual? Não é igual. Então veja comigo. Se eu elevar o infinito ao quadrado, momento matemático, é infinito? Infinito vezes infinito, certo? E se eu elevar o infinito ao cubo? Que é infinito vezes infinito, qual é maior? Vamos pensar o contrário, vamos mexer na base. 2 elevado ao infinito. É infinito? É infinito? É, Vanessa? É infinito. E se eu fizer 10 elevado ao infinito? É infinito? Mas é um infinito maior, por quê? Você chega no infinito mais rápido. Entendeu? Vai dar tudo infinito, mas tem um infinito que é maior que o outro. Se eu elevar o infinito ao infinito, é maior do que o infinito ao cubo. Enfim, e aí vai. O que eu estou dizendo para vocês é: todo pecado é uma ofensa infinita ao Senhor. Todo pecado é. Pode ser desse tamanho. Porque pecado, turma, a gravidade do pecado não depende da ofensa em si, mas do grau de dignidade do ofendido. Já vou entrar no texto que vocês vão entender. Então, como eu sempre uso exemplo aqui na igreja, passou uma aranha durante a música, vocês viram ou não? Passou uma aranha aqui? Ninguém deu chilique aqui, não. Era uma aranha desse tamanho, né? Gente, se eu vier dar uma bica na aranha durante o louvor da igreja, é ruim. Uma barata. Ruim. Mas, ok. E se passasse uma criança aqui? E eu desse a mesma bica na criança? O que ia acontecer com... Eu falei que destruía o ministério, não falei? Eu consigo. Eu tenho várias formas de destruir meu ministério, várias, né? Eu consigo pensar em várias aqui, né? O que eu estou dizendo, turma? Moisés bater uma rocha não é uau, adulterou, matou, esquartejou, né? Fez um ídolo, um bezerro de ouro, mas o ponto não é o tamanho, o ponto é a ofensa. E olha como Deus trata com seriedade a ofensa que ele recebe. Olha lá, versículo 12. Vocês não confiaram em mim. Deus está dizendo o seguinte: Moisés, sabe qual o pecado que você teve aqui? Moisés, o pecado da incredulidade. Depois ele diz, para honrar, sabe qual o pecado que você cometeu aqui, Moisés? Você não deu a glória devida ao meu nome. E honrar a minha santidade. Sabe qual o pecado que você cometeu aqui, Moisés e Arão? Você ofendeu a minha santidade, batendo 2 vezes na rocha. Incredulidade, desonra e ofensa à santidade. E o Salmo 106 ainda acrescenta que ele foi impulsivo, um homem impulsivo, precipitado, irrefletido, inconsequente.
Quando eu e você olhamos de fora e esquecemos que a dignidade de Deus que foi ofendida, a gente acha que Moisés não merecia tanto. Não, turma, não é o tamanho do pecado, é o que ele fez diante do nosso Deus que tem uma dignidade infinita. E por isso, o pecado é sempre, mas é só uma... Não, o só já é grande o suficiente. Próximo princípio. Quinto princípio. Já estou no penúltimo aqui. O Senhor, porém, disse a Moisés: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Se de todos os princípios, turma, esse é o mais prático na prática do pecado que você poderia ter. O mais prático. Se você esqueceu, lembra desse. Olha o que eu vou dizer. Que é o princípio da inevitabilidade das consequências. O que ele quer dizer? As ações são livres. As consequências não. Em outras palavras, eu sempre disse essa frase no seminário, você foi meu aluno, você deve lembrar. Faça o que quiser, mas assuma as consequências. Pastor amigo meu usa a frase de outra forma. Eu não sabia que ele usava. É bem mais experiente que ele diz o seguinte: você é livre para escolher as suas ações, mas você não é livre para escolher as consequências das suas ações. Moisés pode bater na rocha 2 vezes? Pode bater 3, pode explodir rocha, pode jogar bomba atômica, pode dançar na rocha, ele pode fazer o que ele quiser. Pode blasfemar? Pode negar a Cristo? Pode. Qualquer um pode, faz o que você quiser, pode. Mas para tudo que a gente fizer, seja por bem, seja por mal, vai ter consequência. Mas eu não queria que isso acontecesse. Devia ter pensado na hora que fez. A gente é livre para escolher as nossas... relativamente livre para escolher as nossas ações. Mas a gente não consegue escolher até onde as consequências das nossas ações vão parar. Moisés tinha, em Números 13, batido numa rocha, porque Deus tinha mandado. E Moisés tinha tido esses episódios que eu trouxe para vocês, sem grandes problemas, sobreviveu a tudo. Só que agora ele bate na rocha, talvez imaginando, também olha esse povo. E Deus fala, peraí, agora tem consequência, você não vai entrar na terra. Mas Senhor, quando eu olho o texto, eu observo que Deus foi muito cauteloso nas orientações a Moisés. Pegue a vara, reúna o povo, fale a rocha. Moisés pega a vara como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés reúne o povo, na hora de falar para a rocha, ele decide fazer da cabeça dele. E aí chegam as consequências. Turma, é interessante que a maioria de nós quer tomar a decisão que fosse a interferência dos outros. Mas a grande maioria de nós aqui não quer assumir as consequências das decisões que nós tomamos de forma autônoma. E para Moisés a consequência não é pequena não, turma. São 40 anos andando naquele deserto e Deus diz, eles vão, você não vai. São esses os 5 princípios que lidam com a severidade de Deus. O princípio do ônus da liderança, da universalidade da severidade, da fidelidade que é perecível, ela se perde a qualquer momento, da gravidade do pecado e o princípio da inevitabilidade das consequências. As ações são livres, as consequências não. Na última parada, então, Moisés não entra na terra. Eu quero lidar com vocês, para a gente encerrar, faltam 5 minutos, sobre o texto em que Deus leva essa disciplina às últimas consequências, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 34.
Vai estar projetado aqui para vocês. Esse texto aqui é pesado. Deus, em Números 20, promete que ele não vai entrar na terra, em Deuteronômio 34. Se você olhar no seu texto, na sua Bíblia, está escrito assim: a morte de Moisés. E diz assim: Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo, subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Então ele está vendo ali a primeira cidade ali da terra, do outro lado do rio, na mesma altura. Daí o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã. Olha lá, Moisés, ali é a região sul, ali é a região leste, a região oeste, a região norte, ali que vai ser a tribo tal. Olha lá, isto é o território de Gileade até a cidade de Dan no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. Eu imagino Moisés olhando lá, ansiando tantos anos, olhando com os olhos aquilo que ele deveria ter pisado com os pés. Deus é severo, turma? Deus é severo? Não, não com a gente. Severo é condenar o próprio filho na cruz. De todas as disciplinas que dá ao seu povo, todas elas, sendo filho de Deus, elas são menores do que o povo merece. O que Moisés recebe aqui é menos do que ele merecia. Só que todas as disciplinas do Senhor, todas elas doem. Fique tranquilo que Deus não vai chegar para mim e vai falar assim: Pedro, olha, você não tem sido como eu ordenei, então agora todo domingo você vai comer churrasco. Ah, Senhor, não. Sempre é onde dói. E Deus mostra para Moisés a terra. Olha lá o norte, Naftali ali vai ficar ali. Olha, vai até o mar Mediterrâneo. Olha onde vai ser Judá, Moisés. E versículo 4. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos. Então entenda o que eu estou fazendo como graça. Mas você não vai entrar na terra. Versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, do Jeová Deus aqui, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Moisés não entrou na terra. Ele morreu em terra estrangeira. E aí você olha para o que nós conversamos e fala: mas Pedro, eu só vi a severidade até agora. Cadê a bondade? Moisés errou, só teve severidade. Eu creio que o texto de Mateus 17, que eu já preguei aqui, é um texto que revela a bondade de Deus com Moisés. Está ali na tela, eu vou ler para você Mateus 17 para a gente encerrar. Jesus toma alguns discípulos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Interessante essa questão das montanhas, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui louvando a Deus. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E do texto de Mateus eu tiro a última lição de hoje.
não sobre a severidade, mas sobre a bondade de Deus. É o princípio da finitude da disciplina. Por mais dura que seja, e ela é às vezes, a disciplina aos filhos de Deus, àqueles a quem Deus ama, a disciplina do Senhor aos seus filhos, sempre será temporária. Observe a finitude da disciplina. Veja, não é juízo aqui. O que aconteceu com Moisés foi disciplina, porque juízo não tem fim, disciplina tem. Deus faz com o seu povo, que é seu povo, sim, Deus disciplina, mas é diferente do que Ele faz com os de fora, a quem Deus julga. A disciplina visa o bem, a proteção, o crescimento, o exemplo, como foi o caso de Moisés. E Moisés não entra na terra, isso foi disciplina para ele e para o povo ver. Mas pouco mais de 1400 anos depois, nós não sabemos se nessa aparição, Moisés, como ele está, mas ele é identificável aqui, até por Pedro. Não sabemos se ele tinha pés aqui, mas parece que sim, ele queria fazer uma tenda. Lucas menciona homens, ele usa a palavra homens, varões. Sim, Moisés ficou 1400 anos, guardando a ressurreição, esperando o momento de em algum momento entrar na terra que ele não pôde entrar. Mas mesmo depois de 1400 anos, seja por um instante, a espera acabou. Embora eu e você possamos sofrer a disciplina do nosso Deus, disciplina merecida, necessária, exemplar, quando se trata de um filho de Deus, turma, a disciplina nunca é eterna. Porque Deus não está irado com seu povo para sempre. E aqui eu posso dizer que demorou, mas chegou. De um jeito ou de outro, Moisés está lá. Ele agora viu de dentro, não de longe. Porque como a gente conversou, eu tenho que considerar a severidade do Senhor, mas eu tenho que considerar também que Ele é bondoso, e mesmo quando Ele disciplina, em algum momento essa disciplina acaba. É isso que eu tinha para mim e para você. Depois você lê lá o slide com esses princípios, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Mas essa é a lição sobre Moisés, e que no fundo é sobre mim e sobre você, e como Deus trata conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, mas além de bom, também é justo. Obrigado porque é um texto que desperta em nós o justo temor que todos os filhos de Deus deveriam ter no trato com o Senhor, sabendo que Deus disciplina quem ama, Deus não ignora o pecado, mas Ele lida de frente com o pecado. E que pessoas que conhecem o Senhor têm que ter essa realidade muito forte na sua experiência com Deus e mesmo na sua vida comunitária na igreja. Usa, Senhor, esse texto para falar ao meu coração, ao coração da nossa igreja, que a gente de coração busque o Senhor, a santidade, saibamos nos arrepender dos nossos erros, e que assim como Moisés, quando encararmos a disciplina do Senhor, a gente a aceite, a gente fique em paz e a gente confie na temporalidade do juízo de Deus sobre o seu povo. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.